A bem da verdade é que o mercado já está precificando o caos total. E na verdade, hoje, na minha opinião, novamente, um dos melhores dias de comprar Bitcoin mais uma vez. Nos próximos dias, nas próximas semanas também, a gente vai ver um pouco mais de atualizações sobre essas informações, sobre o tarifácio e tudo mais. Mas basicamente o gráfico já está dizendo chega, chega de baixa. Exatamente, o mercado já está entrando um pouco de força compradora. E isso é muito bom. Mas queria comentar com vocês agora sobre isso daqui. Tá? Trump ameaça impor 50% a mais de tarifas à China e entrou em conversa com outros países. Acho que aproximadamente um pouco mais de 50 países estão entrando em negociação com o presidente Donald Trump para negociar as tarifas para baixo. Né? E talvez isso possa trazer justamente o efeito oposto ao que todo mundo está vendendo por aí, que é o fim do mundo e acabou o mundo e morreu e agora é só desgraça, o mercado vai a zero. Sendo que, na verdade, a gente está diante de talvez um dos níveis mais baixos da história do Bitcoin para comprar descontado, tá? Na semana passada eu mostrei que no modelo Stock to Flow a gente tem aqui um dos menores níveis e faltava bem pouco para a gente chegar no menor nível, ou seja, no nível mais barato, enquanto o Bitcoin ao longo desse período deveria estar subindo. Na verdade, em abril o Bitcoin já deveria voltar a subir com força, baseado no seu ciclo, baseado na sua condição pós-halving, ele se torna mais escasso, mais desinflacionário e ele tende a se valorizar. E pela primeira vez na história, esse modelo de variação do Stock to Flow chegou na região de 1,47 pontos, abaixo de 1,42, que era o nível mais baixo, né? O preço estava mais desvalorizado em relação ao que ele deveria valer em relação à sua oferta e demanda, que vai caindo ao longo do tempo, né? À medida que tem queda da recompensa de mineração, nós temos uma distorção no preço e agora nós temos vários cenários caóticos que prometem trazer bastante atualizações sobre o mercado global, tá? Eu não caio muito na ideia de esperar por notícias positivas para comprar, eu simplesmente utilizo indicadores gráficos. Quando o mercado entra numa sobrevenda semanal, eu vou lá e compro. Por quê? Porque historicamente este sinal ele se repete uma vez a cada 5 a 10 anos em média. Então é um sinal extremamente raro. E agora a Apple, né, que está aí no meio do turbilhão, no meio deste furacão de briga e guerra comercial entre Estados Unidos e China, nós temos ali basicamente um sinal de sobrevenda no gráfico semanal que não acontece há muito tempo nas ações da Apple, tá? A última vez que aconteceu foi em dezembro de 2018, ou seja, 7 anos atrás, nós chegamos nesse indicador a um nível bem abaixo da sua média de crescimento exponencial. Então, entendo que é oportunidade de compra. Eu sei que muita gente não gosta de ouvir a palavra oportunidade, mas eu não tenho outra palavra melhor para descrever o que nós estamos enxergando, tá? Se eu coloco o Bitcoin contra dólar e eu também percebo que o dólar não para de ser emitido, então dólares digitais, né, não param de ser emitidos no mercado financeiro de criptomoedas, nós também temos aqui um preço que está se segurando, que trouxe o preço temporariamente a 74. Reitero que Bitcoin não entra em bear market, a não ser que ele perca 72 mil dólares e fique abaixo dos 72 mil dólares. No momento presente, Bitcoin ainda mantém um suporte semanal íntegro com tendência de alta íntegra. Então eu não posso operar contra a tendência ainda é de alta, apesar de tudo que está acontecendo. Obviamente, existe risco dele entrar em bear market, como aconteceu com o mercado da Nasdaq, com o S&P 500? Sim, pode acontecer, mas a queda desses mercados está muito mais para um crash temporário e que pode ser uma oportunidade para ele retomar a alta para o restante do ano, do que ele fazer uma inversão de tendência e manutenção dessa tendência por um longo período de tempo. Logicamente que vão depender de vários fatores externos, né? Mas eu gosto muito de operar gráfico. E operando gráfico e tomando decisões baseadas em gráfico, o mercado de futuros aí do Bitcoin, a gente tem um gap aberto na região de 82 mil dólares, né? Se a gente pega aqui, a gente tem um gap de alta que pode ser
preenchido, ou seja, através de uma continuação de alta. Se vocês prestarem atenção, o mercado hoje ele caiu até 74.600 e definitivamente começou a entrar força compradora. O que eu venho falando sempre? À medida que o mercado cai e ele está num ambiente que deveria estar em alta, né, apesar dos esforços de decisões e, vamos dizer assim, efeitos colaterais do mercado tradicional, tá? Apesar do crash do mercado tradicional, Bitcoin está se segurando muito bem no seu suporte semanal, mantendo a alta e, principalmente, quanto mais ele cai, mais pressão compradora é exercida por esse preço do Bitcoin. Então, dificilmente Bitcoin vai conseguir perder 72, porque se ele já chegou em 74 e começou a entrar uma grande força compradora, significa que o mercado está mostrando para nós que o mercado tem a intenção de comprar Bitcoin a 74 e que quanto mais ele tentar cair além de 74, mais força compradora ele vai ter. Além do mais, o esgotamento vendedor também é fundamental. Tá? O que tem acontecido aí com o preço do Bitcoin? Além dele formar esses gaps malucos de alta que podem promover alta em breve, nós temos ali muita pressão compradora em suportes. Quanto mais ele chega próximo de 72, mais força compradora vai ter. E menos força vendedora vai ter. Por quê? Porque o desespero foi ontem, o desespero foi hoje cedo, e quanto mais pessoas vendem, mais rápido começa a encerrar o esgotamento vendedor. Claro que fatores externos podem afetar a variação desse modelo. Na minha opinião, Bitcoin tem mais chances de subir ao longo de abril, embora muita gente não acredite mais nessa tese, principalmente depois que saírem informações sobre cortes de juros, né, que podem ser de 4 a 5, e a cada dia que passa estão falando até em mais corte da taxa de juros, trazendo mais injeção e ânimo de dólares que podem precificar um mercado bastante otimista para o restante do ano. Então, a pior coisa a se fazer nesses momentos em que nós temos grandes quedas e crashes e movimentos de baixa fortes influenciados por fatores externos, a pior coisa é você vender mais barato do que você comprou. No meu caso, eu não vendo jamais Bitcoin mais barato do que eu paguei, tá? Eu não vendo. Por quê? Porque a tendência no médio e longo prazo é que se recupere, que o mercado volte a subir, e a pior coisa a se fazer, erros que eu já cometi no passado, foi literalmente vender errado, vender no momento em que o mercado estava dizendo que era o fim do mundo. Cara, quando tu tem essa sensação de fim do mundo, quando tu tem essa sensação, você vê as pessoas extremamente pessimistas num período curto de tempo, está aí os melhores dias para comprar. Tá? E na minha opinião, hoje, ontem, excelentes dias para comprar. Se o mercado cair mais, excelente dia para comprar. O Bitcoin, para mim, ele não é a melhor, ele é a única ferramenta que pode fazer você ter multiplicação do seu capital e também segurança, propriedade sobre 100% do seu capital, tá? Ele é melhor do que o ouro, tá? Não dá para nem chamar de ouro digital porque seria uma ofensa para o Bitcoin. E basicamente é isso. Nós temos agora uma degladiação entre muitos pessimistas contra muitos otimistas e basicamente eu não vejo nada mais, nada menos do que fundo, tá? Espero que o Bitcoin faça fundo aqui, espero que ele consiga iniciar a retomada de alta, espero que as coisas melhorem, tá? Taiwan já está buscando aí tarifa zero com os Estados Unidos. Os outros países, como o Japão, também entrando em negociação com o presidente Trump para renegociar essas tarifas, certo? Nós temos ali no Crypto Bubbles, em relação a uma semana atrás, pouquíssimas altcoins que realmente subiram. No diário aqui a gente já vê que está tudo começando a ficar mais otimista, digamos assim, mas formando fundo, né? Quando ele forma fundo, na verdade, ele tem essas altas e ele, a cada dia que passa, ele consegue segurar um pouco mais a pressão de venda porque se esgota os vendedores, né? O mercado ele chega a cair tanto ou as pessoas desistem de vender e simplesmente param de vender, ou simplesmente deixam a coisa rolar e ver o que acontece depois, tá? Mas, tecnicamente falando, a pior coisa a se fazer hoje,
a pior coisa a se fazer nesses períodos caóticos é você vender, tá? Então, venda foi lá atrás, foi em janeiro. Agora não é um bom momento de vender. Agora é um momento ou de não fazer absolutamente nada, esperar os próximos dias, ver como o mercado vai andar, ou fazer como eu, né? Se eu tivesse mais capital, eu compraria Bitcoin hoje, mais uma vez, no valor ali de 75, 76 mil dólares. Compraria junto com essa pressão vendedora que aconteceu, essa pressão compradora que aconteceu aí recentemente, tá? Vamos ver ao longo dessa semana como vai ser a evolução de tudo que está acontecendo. O assessor da Casa Branca já está incentivando aí vários países a abordar o Trump para falar sobre a redução de tarifas. Só está avisando aí, ó, cara. Pessoal, não se apavore com as tarifas, vem aqui negociar com a gente, vem negociar com a gente. Então, aparentemente, China que simplesmente está vamos dizer assim, rejeitando essa opção de negociação, está tentando lá aumentar, está tentando fazer uma abordagem mais agressiva. Mas eu acredito que em algum momento uma das pontas vai ceder, tá? Será que a China vai ceder? Será que o Trump vai ceder? Enfim, são coisas que vão ficar para frente, tá? Enquanto isso, eu vou ficar mais preocupado não só com o aumento do risco de recessão, né? Mas se o risco de recessão aumentar de fato, né, e Goldman Sachs já aumentou de 35% para 45% de chance de risco de recessão para os próximos meses, mais próximo do corte de juros nós podemos estar chegando também. Então, quanto mais cedo acontecer o corte de juros, mais cedo o mercado vai começar a precificar alta, mais cedo nós podemos ter um início de recuperação de alta. Eu definitivamente não ficaria pessimista com o mercado no cenário atual, apesar da incerteza gerada no mundo todo, que todo mundo está incerto das consequências que vão acontecer para os próximos meses. Sinceramente, eu acho que o mundo não vai acabar e, sinceramente, eu acho que o melhor período de comprar é agora de novo, tá? Então, em nenhum momento vou abrir mão agora, pelo menos no curto prazo, da minha opinião sobre abril. Acho que abril o mercado pode marcar fundo, pode trazer uma certa alta. Claro que vai depender de várias condições e cenários macroeconômicos que afetaram negativamente o mercado, porque, na minha opinião, o Bitcoin e até o mercado em cripto poderia voltar a subir. Inclusive, o mercado cripto já está, pelo menos o mercado de altcoins, né, já estão em bear market desde janeiro, como eu havia mencionado nos vídeos anteriores. E basicamente é isso. É aguardar, viver novos dias tranquilo e acompanhando a evolução disso. Mas só para vocês terem ideia, todas as vezes em que aconteceu isso no passado, alguns meses depois o mercado voltou e voltou com muita força. Então, acho improvável que dessa vez o mercado vai literalmente a zero e vai continuar caindo, tá? Outra coisa, né, pessoal, tem que ter bola, tá? Mercado volátil é um mercado para quem tem bola, não é um mercado para quem tem medo, não é um mercado de renda fixa, não é um mercado que te dá garantias de ganho, não é um mercado simples, tá? Você tem que ter bola, você tem que tomar decisões hoje. Pô, você pega aqui queda de 30%, na minha opinião, é que 30% em relação ao topo é compra. Ah, mas cai mais, sei lá, caiu, ao invés do Bitcoin cair 30%, ele cai 50%. Vou dizer a mesma coisa, é compra, tá? Sempre compra quando ninguém quer comprar, na depressão, ou seja bem-vindos à depressão, tá? O mercado está literalmente deprimido, assustado, apavorado e numa incerteza abissal. Se você tem ganho recorrente de capital, você trabalha, você tem condições de separar uma grana para comprar um dinheiro que você não vai realizar até o fim do ano, não vai pagar nenhuma conta, não vai usar um dinheiro que já tem um fim, mas um dinheiro que você utiliza como meio para comprar Bitcoin, comprar reserva de valor futura, na minha opinião, é um excelente momento de compra, tá? Eu compraria hoje. Como eu já comprei em 78 mil nos meses anteriores ali, de final de fevereiro e final de março, eu não tenho necessidade de comprar agora porque eu já fiz as minhas compras e também porque acabou simplesmente o dinheiro, eu teria que esperar mais dinheiro entrar. E aí, claramente, se o mercado derreter mais, eu vou lá e vou aportar um pouco mais, tá? Por quê? Porque para mim a principal relevância que eu tenho aqui é o modelo Stock to Flow do Bitcoin. Ele deveria estar expandindo o preço e, pelo contrário, ele está contraindo. E eu gosto muito de comprar quando esse elástico, né, quando esse indicador está lá nas mínimas, tá? Todas as vezes que eu comprei nas mínimas, eu não me arrependi. E, sendo que outras vezes que eu comprei nessas mínimas aqui desse modelo,
também o mercado estava caótico, o mundo estava acabando, Bitcoin morreu e etc, aquela bobajada toda. Mas eu só tenho um objetivo, eu só posso fazer uma coisa, eu só tenho o controle de uma coisa: comprar ou vender. Nesse momento, eu compraria, tá bom? Essa é a minha opinião, baseado em tudo aquilo que eu vivi. Eu acho que está fantástica a oportunidade de compra nessa região do preço, principalmente agora 78. Agradeço aos senhores da volatilidade por dar essa oportunidade mais uma vez. Espero que nos próximos dias o cenário como um todo melhore e as coisas voltem a fluir naturalmente. Se de repente surgir um corte de juros aí no meio do caminho, excelente, o mercado pode voltar a subir na mesma velocidade que caiu. Nunca duvidem da capacidade do mercado de subir e nem de cair. Ele pode sempre cair um pouco mais e pode subir a do infinito. Então, façam as coisas com calma, tranquilas, vão fazendo aquilo que vocês estão aptos a fazer, aquilo que vocês podem fazer, façam coisas que vocês se sintam seguros em fazer, tá? Mas eu definitivamente compraria Bitcoin hoje, acho que é um custo de oportunidade excelente e acredito e estou muito otimista ainda para 2025, principalmente se o cenário causado aí pelo Trump, né, esse cenário apocalíptico que o Trump causou, ele comece a melhorar nos próximos dias. Eu acredito que vai acontecer algum tipo de definição, que não vai acabar o mundo, que o mundo vai voltar a crescer e a gente pode se beneficiar desses períodos de distorção para definitivamente aproveitar a tendência de retomada de alta em breve, tá bom? Nesses dias de medo, angústia, depressão, foram os melhores dias para comprar, tá? Na minha opinião, estamos vivendo algo semelhante ao crash do Covid, algo semelhante ao crash de 2018, algo semelhante ao crash de 2008, algo semelhante ao crash de 2002, tá? E quem comprou naquela época, aquelas depressões todas lá, acabou pegando altas extraordinárias nos próximos anos. Imagina você, por um dia de depressão, você troca e compra para talvez 5 anos de altas maravilhosas, né? É basicamente isso que o mercado está dizendo para nós, certo? Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, se inscreva no canal, se torne membro do canal para mais orientação. Um grande abraço a todos, uma ótima segunda-feira, que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.